Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade aos nossos estudos sobre literatura. Na aula passada, na minha primeira aula aqui no curso, eu mostrei um pouco dos movimentos literários ou das escolas literárias numa linha do tempo. Nós vimos o começo do movimento literário em Portugal, da escola literária, no caso o trovadorismo, depois o humanismo, e com a descoberta do Brasil, o início da colonização, o movimento chamado quinhetismo. Eu vou compartilhar aqui uma imagem semelhante àquela que eu compartilhei na aula passada, mas também é uma linha do tempo, só que um pouco mais detalhada. Vou clicar aqui na apresentação. Nós temos aqui uma linha do tempo, a linha do tempo da literatura portuguesa e brasileira. Eu decidi começar todas as aulas falando dessa linha do tempo, porque nós precisamos nos situar dentro dessa linha do tempo para que possamos entender o que estava acontecendo. Quem é que tem uma certa noção das aulas de história, se lembra das aulas de história, ou está recebendo o conhecimento necessário, revendo conhecimentos aqui no curso, saberá fazer associações para essas datas, entender o que estava acontecendo na Europa, entender também o que começou a acontecer aqui no Brasil. Então nós temos na linha do tempo, primeiramente, o trovadorismo, que é considerada a primeira escola literária na Europa, e tem início ali no século XII, né, aproximadamente no ano de 1189 ou no ano de 1198, que é a escola literária que nós iremos estudar na aula de hoje. Né? Decidi começar com a primeira escola literária, né? E se tem notícia, que nós sabemos, né, que de fato existiu como primeira escola literária, para que possamos compreender a evolução do processo literário. Eu poderia começar, e a princípio até pensei em começar no quinhentismo, estudarmos somente a literatura brasileira, mas eu acho interessante e vai contribuir bastante para o conhecimento de vocês, entenderem também as manifestações literárias na Europa. Então nós temos aqui o trovadorismo, que é o primeiro movimento, primeira escola literária, né? Depois do trovadorismo vem o humanismo, já aqui no século XV, aproximadamente 1418. Depois o classicismo, né? Aqui do classicismo, né? 1527, nós podemos descer, né? Imagine que essa parte aqui, né? Vamos imaginar um mapa. Essa parte corresponde à Europa, Portugal. E agora nós vamos descer para a América do Sul e começarmos a entender que aqui nesse período de 1500, chamado de quinhentismo, que é um movimento literário, não propriamente uma escola, mas um movimento, é o início da literatura no Brasil, por isso que é chamado quinhentismo, que tem início aí nos seus anos 1500. Então, essa literatura aqui do quinhentismo tem por característica, como eu mostrei para vocês, a literatura de informação, e nessa literatura de informação nós vamos encontrar as cartas que relatam o ambiente,
que relatam o país, a terra recém-descoberta, e também a literatura voltada para a catequização dos indígenas, não é? O estabelecimento da religião oficial. No Barroco, nós temos aqui esse período que corresponde já ao século XVII, na Contra-Reforma, na movimentação que a Igreja Católica fez para conter o movimento protestante reformado. 1768, o arcadismo, quando há uma ênfase nas características clássicas, não é? 1836, o romantismo, 1881, realismo, naturalismo e parnasianismo, 1893, simbolismo, e agora, aqui em 1992, depois de muito tempo, tendo somente escolas literárias, nós entramos num processo de transição e, como eu posso dizer assim, de evolução também. Porque o pré-modernismo não foi uma escola literária, foi um movimento, assim como o quinhetismo foi um movimento de início, o pré-modernismo foi um movimento de rompimento, de redescoberta, de construção de uma nova identidade completamente diferente de todas essas escolas literárias anteriores. Né? E depois do processo de transição do pré-modernismo, inicia-se o modernismo e depois nós veremos as suas 3 fases. Ok? Então, essa é a linha do tempo. É importante você quer estudar literatura, não dispense a linha do tempo. E também estude as movimentações, os acontecimentos de cada período, porque a literatura é expressão das transformações sociais de um povo, não é? Então, perceba que a literatura está, de alguma forma, manifestando a transformação ou criticando a transformação, acompanhando a evolução das sociedades. Então, não despreze, não dispense a linha do tempo da literatura se você quer realmente entender mais dessa disciplina. Ok? Iniciando agora o nosso estudo sobre o trovadorismo, percebo que nós estamos na Idade Média, né? Voltando agora à questão da linha do tempo, né? Nós começaremos nosso estudo específico sobre as escolas literárias, trovadorismo, Idade Média e o que estava acontecendo nesse tempo. Nós temos aí a ideia do teocentrismo, que prevaleceu durante toda a Idade Média. O que é o teocentrismo? É a ideia, é a fundamentação filosófica, teológica, de que Deus, tel, que tem origem na palavra Deus, vem do grego, tel, centrismo, ou seja, centro, que Deus está no centro de todas as coisas e tudo na sociedade, a cultura, as relações pessoais, as relações comerciais, tudo que é produzido, a forma como se vive, tudo deve girar em torno do conceito de que Deus precisa ser colocado no centro, não é? Mais especificamente a ideia de teocentrismo é mais uma ideia da igreja como centro, a religião como centro, né? A igreja ocupando o lugar do governo ou junto com o governo influenciando, né? A igreja recebendo privilégios, né? Um lugar de destaque. Então, teocentrismo.
teocentrismo. A Idade Média foi vista como um dos períodos mais, como eu posso dizer, também chamada, né, de Idade das Trevas, né? Alguns historiadores chamam, porque, embora prevalecesse a ideia do teocentrismo, havia também muita intolerância, né? Aqueles que tinham pensamentos contrários aos da igreja, aqueles que acreditavam na ciência, que buscavam uma intelectualidade, eram vistos com desconfiança e, em muitos casos, né, mulheres principalmente, né, pessoas foram perseguidas e mortas por causa dessa intolerância, porque quem destoava das ideias que emanavam, né, da igreja, no caso da igreja católica, eram perseguidos e perseguidas, né, nesse período do teocentrismo. As cruzadas, quando a igreja católica ela decide então tomar posse de territórios que hoje nós sabemos que são territórios ali no Oriente Médio, né, dos lugares chamados santos, né? As cruzadas elas trouxeram muitas mortes, né? Muitas pessoas morreram por causa das cruzadas, dessa tentativa de tomar lugares, de reconquistar lugares, né? O feudalismo, que é um sistema, né, estamental, né, de sociedade. O que é isso? São os estamentos, são aqueles níveis sociais onde não há mobilidade, ou seja, a pessoa que está no nível inferior, a pessoa que é submissa ao nobre, né, que era a autoridade dentro dos feudos, né, essa pessoa nunca poderia ter uma experiência de ascensão social. Havia, de fato, um nível, né, definido, sem mobilidade, e o feudalismo ele antecedeu, né, ao capitalismo. Né? E também a educação, que era destinada somente àqueles e aquelas que tinham realmente condição de ter educação, ou à classe religiosa, né? E, na época, prevaleceu também a ideia do caráter militar, que tinha também a ver com o conceito de honra. Então, aqueles que desejavam se ingressar na vida militar, principalmente por causa das cruzadas, eles recebiam tratamento honroso, eram vistos como pessoas honrosas, pessoas com certa dignificação, não é? Eu falei aqui sobre o sistema feudal, quero mostrar para vocês um pouco da estrutura. Né? O sistema feudal tem sua origem no fim do Império Romano, lá no século V, né? E ele foi impulsionado pelas invasões bárbaras, né? E nesse sistema, né, nós temos aquele que era chamado de sucerano, aquele que concedia as terras ao vassalo, ou seja, aquele que recebia, né, e era responsável pelo lugar, pelo território chamado feudo, não é? Então, feudo significa porção de terra, não é? E os mais, né, no caso, a presença do senhor feudal e dos membros empobrecidos da nobreza, né, mais os cavaleiros, os camponeses livres e servos, né, unidos por uma relação de dependência, vassalagem. Essa palavra significa relação de dependência. Então, no feudo existia o senhor feudal, aquele que estava ali à frente, né, do lugar, que gerenciava, que administrava. Nós temos aí os membros empobrecidos da nobreza que aceitavam trabalhar para o senhor feudal, né? Nós também temos os cavaleiros, e aqueles que realizavam trabalhos para o senhor feudal. Nós também temos os camponeses livres, que estavam ali dentro do feudo, mas eram diferentes desses membros empobrecidos no nível de subserviência, né? E também os servos, que eram aqueles que estavam dentro lá
do palácio, da casa do senhor feudal, e eles eram, né, o termo aqui, servos, mas praticamente escravos, né, do senhor feudal. E todos eram unidos por uma relação de dependência, como eu falei para vocês, significa a vassalagem. Como eu disse, a sociedade, naquele tempo ali na Idade Média, dominada pelo conceito do feudalismo, pela realidade feudal, ela era completamente estamental, ela se estruturava nos chamados estamentos, né? Então aqui, como que numa pirâmide, nós vemos o senhor feudal ocupando o lugar mais nobre, vamos dizer assim, né? Mais importante. Nós temos depois o clero, a igreja sempre, né, não ocupando o primeiro lugar, mas o segundo lugar sempre era ocupado pela igreja. O clero, que diz respeito à classe religiosa dos sacerdotes. E depois aqui os nobres, os guerreiros, que são aqueles que lutavam, são aqueles que iam para as cruzadas, são aqueles que defendiam o território feudal. E depois os servos, aqueles que trabalhavam para a manutenção do feudo, aqueles que não tinham condições, né? E como eu disse, não havia mobilidade social. Quem era nobre e guerreiro não poderia se tornar no mesmo nível, né, do senhor feudal, e muito menos os servos. Então, cada grupo cumpria o seu papel e não havia, de forma alguma, possibilidade de mudança de posição social. Então, o trovadorismo, essa escola literária, ela surge nesse tempo, né? Primeiramente mostrei para vocês o contexto histórico. Então, o trovadorismo tem origem nessa sociedade que eu apresentei para vocês, e a chamada Cantiga da Ribeirinha marca o início do trovadorismo. Essa cantiga foi composta aí entre os anos 1189 ou 1198, não se sabe com precisão, com exatidão, o ano certo, né, da composição, mas o que se sabe é que ela foi composta por Paio Soares de Taveirós e é considerado o marco inicial da literatura portuguesa, né? E no trovadorismo nós temos aí as chamadas novelas de cavalaria, todas escritas em prosa, e as cantigas. Nós estudaremos bastante sobre as cantigas. Eu tenho certeza que aqueles e aquelas que estão agora rememorando o período do ensino médio, até mesmo no finalzinho ali do fundamental, com certeza, em alguma parte do estudo de literatura, vocês viram algo sobre trovadorismo, e essa palavra remete à ideia das cantigas, né? O tipo de cantiga que nós veremos. Então, basicamente, o trovadorismo começa em 1189 ou 1198, com a composição da Cantiga da Ribeirinha. O que eram as novelas de cavalaria? As novelas de cavalaria eram prosa, escritas em prosa, eram longas narrativas em versos e continham as aventuras, como as aventuras dos cavaleiros, e tinha como objetivo divulgar valores, honra e lealdade, ideais cristãos. Então, nas novelas de cavalaria, nós encontraremos os relatos, as histórias, enaltecendo os homens que foram às cruzadas. Como eu mostrei para vocês, o contexto histórico é interessante, porque nós compreendemos que o contexto histórico está totalmente relacionado com as produções textuais e literárias. Então, nas novelas de cavalaria, nós encontraremos essas prosas que mostram as aventuras dos cavaleiros, e o objetivo era divulgar os valores. E quais são esses valores? Honra e lealdade, e principalmente os chamados ideais cristãos, né?
a ideia de que a igreja deveria resgatar lugares, né? A ideia de que a igreja deveria conquistar territórios. Essa era a ideia cristã que prevalecia, né? Os ideais cristãos. Continuando aqui nas novelas de cavalaria, nós vemos que há uma produção literária, como o Rei Arthur e os Cavaleiros, a Távola Redonda, a Demanda do Santo Grau, né? O Amadis de Gaula, Tristão e Isolda. Essas cantigas, elas possuíam algumas características. Primeiramente, a língua foi o galego-português, o antecessor da língua portuguesa, né? Essa região aqui da Galícia é o norte de Portugal, né? Então, nessa região predominava essa língua, o galego-português. Havia também a questão da tradição oral, influenciando bastante a composição das cantigas. O que é tradição oral? Aquela tradição que passa de geração em geração. As pessoas passam através da oralidade, aquilo que se conta nas histórias, que é mantido como tradição. A isso nós chamamos de tradição oral, né? Porque não é algo escrito, é algo que é verbalizado, contado. Por isso que é tradição oral. Essas cantigas, elas sempre eram cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais e elas possuíam a característica do amor cortês, né? Através da mesura, da coita, da vassalagem amorosa. Então, a ideia do amor cortês era a característica, né, que prevalecia nessa ideia era de que havia, né, claramente o homem, né, possuindo a prerrogativa sobre a mulher, né, e fazendo com que a relação fosse como que numa vassalagem amorosa, né? Entendam que há uma relação do contexto social com com os ideais românticos, vamos dizer assim, não é? O homem se via como o senhor feudal, né? E a mulher ocupava, né, na cantiga, a posição de uma serva, né? De alguém que era submisso, de alguém que deveria fazer, né, algo para agradar ao vassalo, no caso, o homem, o amado. Todas as cantigas do período do trovadorismo, elas eram acompanhadas de instrumentos. E quais eram? Nós temos as violas de arco, né? Esse instrumento aqui, ó, vou mostrar para vocês, já estou passando o cursor, né? As cítaras, né? As flautas, os alaúdes, os pandeiros, os saltérios, as gaitas e as soalhas, né? Então nós temos aqui o desenho de alguns dos instrumentos, né? Como a viola, como o alaúde, né? O trompete aqui, saltério, né? Então eram os instrumentos musicais que acompanhavam as cantigas. Havia um fator emocional produzido, né, por meio desses instrumentos. E quais eram os artistas que cantavam essas cantigas no período do trovadorismo? Nós temos aí o trovador, o próprio, né, que na conjuntura da musicalidade se via como a alta nobreza, né? Então era o mais importante, ocupava o estamento maior dentro das cantigas, e era o próprio músico. Nós temos aqui o segrel,
é o nobre, o poeta, o cantor, né? Está abaixo do trovador. Nós também temos o jogral, que é o compositor e o cantor, né? O jogral, ele tinha essa posição e, de certo modo, ele tinha uma importância, porque ele que compunha as cantigas, né? E também cantava as cantigas. Nós temos o menestrel, que é o cantor, somente cantor, ele não fazia composições, e a soldadeira, que é a pessoa que acompanhava o jogral, né, que estava ali ao lado do compositor e do cantor. Aí sobre as cantigas nós temos as líricas e as satíricas. Dentro das líricas nós vamos encontrar a lírica do amor, que no caso é a lírica cantada de um homem para uma mulher, e a lírica do amigo, geralmente cantada por uma mulher ou, né, composta por um homem, mas cantada como se fosse de uma mulher para um homem, né? É chamada de cantiga de amigo. E nós temos aqui as chamadas satíricas, né? Que nós temos aqui as cantigas de escárnio, que tinha com a finalidade de criticar, né, de escarnecer, né, de desclassificar, e as que ocupavam um grau maior de crítica, aquelas chamadas de maldizer, aquelas que amaldiçoavam, aquelas que não poupavam expressões que desejavam, né, o pior, né, para o alvo, né, da cantiga. Então nós temos esses dois tipos. A cantiga de amor, né? A paixão infeliz, o amor não correspondido, né? O eu lírico é sempre masculino, foi o que eu falei, né? A voz do eu lírico é masculina. O homem é o coitado, né? Ele sofre de uma dor imensa, e a mulher formosa. O homem é aquele que não tem o sentimento, o amor, né, correspondido pela mulher. E a mulher sempre está numa posição de superioridade por causa da sua beleza, né? Então nós temos aí a superioridade da dama, né? O homem é colocado como um vassalo e a mulher como sucerana, né? Ambos são nobres, mas a mulher ocupa um lugar maior, né, dentro da cantiga, né? E a origem é provençal, que é uma região ali no sul da França, considerada a região onde o trovadorismo tem a sua origem, né? Então nós temos agora o exemplo da cantiga da Ribeirinha, né, que marca o início da escola literária do trovadorismo, escrita por Paio Soares de Taveiroz, que traduzida é: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por ti, e aí, minha senhora de pele alva e faces rosadas? Quereis que eu vos descreva? Quanto vós vi sem manto, quanto eu vós vi sem manto, né? Maldito dia, me levantei, que não vos vi feia, né? Então nós temos aqui entre parênteses a significação de algumas expressões e do contexto, né? Como nesse caso aqui, quando o homem vê a amada, né? A senhora, né? E ele a vê sem roupa, né? E ele considera que ela é a mais bela por causa dessa experiência de tê-la visto sem roupa, né? Então ali há uma visualização da intimidade da senhora. Na relação da cantiga de amigo, nós temos, né, o amor entre os camponeses, né? O tema central é a saudade, o eu lírico é sempre feminino,
Ao contrário da cantiga de amor, cujo eu lírico é masculino, aqui no caso eu lírico é feminino, expõe a visão feminina do amor. O amor é real e possível, o amor natural e espontâneo, né? Nós temos aí o paralelismo e o refrão, e a origem é ibérica peninsular. Então eu quero ressaltar a questão cujo tema central é a saudade, porque expressa a saudade do eu lírico feminino que sabe que o amado não está mais presente. Aquele que foi para a cruzada, né? Aquele que saiu para defender os seus ideais cristãos, né? Que deixou a sua casa. Então há uma saudade, né? Há um desejo de encontrar o amado. Né? Então a saudade é o tema central. Nós temos aqui um exemplo da cantiga de amigo de Martin Kodax. Ondas do mar de Vigo, se vires meu namorado, por Deus, digam, se virá cedo, ondas do mar revolto. Se vires o meu namorado, por Deus, digam, se virá cedo. Se vires meu namorado, aquele por quem eu suspiro, por Deus, digam, se virá cedo. Se vires meu namorado, por quem tenho grande temor, por Deus, diga, se virá cedo. Então percebe-se o sentimento de uma pessoa que anseia, né, pelo retorno do namorado. Então a saudade está presente em toda a cantiga, como tema central. Agora nós temos a cantiga de escárnio. Ela é formada principalmente por palavras ambíguas, né, de duplo sentido, né, principalmente por indiretas, né, é obtida por meio de ironias, trocadilhos e jogos semânticos. Né. De modo geral, ridiculariza o comportamento de nobres ou denuncia as mulheres que não seguem o código do amor cortês. Então há uma ridicularização e também há uma denúncia. Ridicularização dos nobres e denúncia das mulheres que não seguem o código do amor cortês. Temos aí a cantiga de escárnio, de João Maria de Guilhardi, né? Ai, dona feia, foste vós queixar que vos nunca louvo em meu cantar? Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Ai, dona feia, fostes vos queixar, que nunca vos louvo em meu cantar? Mas agora quero fazer um cantar, em que vos louvares de qualquer modo. E vede como quero vos louvar, dona feia, velha e maluca. Cantiga de maldizer. A cantiga de maldizer, pessoal, é a cantiga de modo direto, né, explícito, né, identificando a pessoa satirizada. Como eu disse, né, enquanto nós temos a cantiga de escárnio, que ela é indireta, né, a cantiga de maldizer, ela é muito livre na crítica, mas na crítica ousada, né? Nós temos aí a intenção difamatória, ou seja, passa-se dos limites, né? Através da difamação, a pessoa cantava com o intuito que de desprezar, né, aquele ou aquela que era alvo da cantiga. Linguagem ofensiva e palavras de baixo calão, muitas vezes tratam das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Então nós temos um tipo de cantiga que denunciava, que mostrava a inconsistência do comportamento de pessoas que deveriam, né, teoricamente ser exemplos. Um tipo de cantiga de maldizer, né?
Martim Jogral, que defeita, sempre convosco se deita vossa mulher. Vedes vir me amar suspirando, e vós deitado gozando, vossa mulher. Do meu mal não vos doeis, morro eu e vós fodeis, vossa mulher. A vós, dona Abadesa, de mim, Dom Fernando Esquio, esta doas vos envio, porque sei que sodes essa, dona que as merecedes, 4 caralhos franceses e 12 a prioresa. E agora os cancioneiros, não é? Alguns manuscritos, contudo, foram compilados em obras a que damos o nome de cancioneiros, quase sempre graças às ordens dos reis. Assim, as cantigas hoje existentes podem ser encontradas em 3 cancioneiros. Nós temos, primeiramente, o Cancioneiro da Ajuda, que foi composto no reinado de Afonso III, isso no final do século XIII, que tem 310 cantigas, a maior de amor. O Cancionário da Biblioteca Nacional, ou Cancioneiro Colosso Brancuti, contém 1647 cantigas de todos os tipos, elaboradas por trovadores dos reinados de Afonso III e Dom Dinis. O Cancioneiro da Vaticana, que possui 1205 cantigos de todos os tipos. Né? Então, entre os principais trovadores, devemos citar o João Soares Paiva, o Paio Soares de Taveirós, Dom Dinis, que deixou cerca de 140 cantigas líricas e satíricas, e o João Garcia de Guilhard e Martim Godaz.